Isso aqui é uma palestra ao mesmo tempo. Isso aqui é imperdível. Né? Esse quadro é um bate-papo, Jorge. É um bate-papo. É tudo ao mesmo tempo. É palestra, é bate-papo. É uma boa conversa. E a gente aprende demais. Então preste atenção, pode aumentar o volume do seu áudio. Você está almoçando, você vai almoçando. Isso é importante, hein, Jorge? Pegar caneta, pegar papel, fazer anotações, não é assim? Exatamente. Você que está no rádio, você que está aí no seu aparelho celular, né, através do aplicativo, através do site da Cultura, você anota aí e coloca em prática. Exatamente. Vamos lá. É o mais importante, né, Jorge? Importante, senão não adianta nada, né? Jorge, nós combinamos que hoje nós trazemos uma ferramenta de resultado rápido que nós utilizamos muito para quando queremos alcançar objetivos na vida, quando temos metas a serem alcançadas e queremos, então, encontrar um caminho, não um atalho, né, um caminho rápido para a gente chegar a esses resultados. Mas vamos fazer uma reflexãozinha do que nós já temos conversado, né, nessas últimas semanas, porque existem algumas coisas que são fundamentais nós termos consciência para que possamos, então, assim, alcançar esse resultado. A ferramenta que nós vamos trabalhar hoje, nós chamamos ela de RPM. Fazendo uma menção realmente à questão do veículo, né? Quando você quer mais potência, quando você quer mais força no carro, você aumenta o RPM dele, né? A rotação por minuto. É lógico que é uma analogia muito distante, mas a gente precisa de vez em quando em nossas vidas colocar um pouco mais de gás, um pouco mais de combustível, de motivação, de garra, um pouco mais de coração, para que a gente alcance alguns resultados que a vida apresenta muitos desafios para cada um de nós. Mas o que é importante refletirmos antes de falarmos da ferramenta, Jorge? Eu lembro que lá no nosso primeiro programa nós falamos de 4 frases ou 4 perguntas que elas são importantes, são fundamentais e de tempos em tempos nós temos que refletir, ela tem que nos acompanhar. A primeira frase é: onde eu estou hoje? É uma pergunta realmente de tempo, uma pergunta realmente de espaço. É uma pergunta que me traz a consciência, para a tomada de consciência. Onde eu estou hoje? Eu estou feliz? Estou vivendo a vida que eu gostaria de estar vivendo? Estou vivendo no tempo em que eu tenho que viver, ou parece que o tempo passou e eu não vivi o que eu precisava? Então é uma pergunta de consciência, mas também é uma pergunta de tomada assim, de onde eu estou hoje, a situação em que eu estou vivendo hoje. Ter uma reflexão desse estado atual é importantíssimo para nós fazermos agora uma menção de onde queremos chegar, que seria, né, uma das perguntas também. A segunda pergunta: estou assim hoje, definir o meu estado atual. Por que eu estou assim? Essa é a segunda questão. Porque nós terceirizamos muito, às vezes, os nossos resultados. Não é assim? Eu estou assim hoje por causa do meu cônjuge. Eu estou assim hoje por falta de oportunidade. Eu estou assim hoje por causa da crise. Eu estou assim hoje por causa da chuva. Não é assim? Então nós colocamos, às vezes, terceirizamos a responsabilidade. Mas para pensar um pouquinho. O porquê eu me trouxe a esse estado. O que faltou na minha vida? O que foi excesso na minha vida? O que foi os desvios da minha vida que me trouxe? Porque eu sou o único responsável pela minha vida estar assim. Essa tomada de consciência do meu resultado me traz a refletir quais foram os passos que eu dei, certos ou errados, que me trouxe. Porque às vezes a gente tem a reflexão das questões ruins que acontecem, mas às vezes as questões boas. E conhecer esses passos me faz agora refletir para os próximos passos no futuro. A terceira pergunta, para algumas pessoas fazem sentido de um jeito, para outras de outro. Que seria o quê? Para onde eu quero ir? Essa pergunta me leva agora a refletir sobre o futuro. Meu estado desejado, onde eu quero chegar. Mas aonde eu quero ir, às vezes para outras pessoas a conotação é para onde eu preciso ir. Querer e necessitar são duas coisas que caminham diferente. Uma coisa é precisar. Uma coisa é querer, eu desejar. Preciso chegar em um lugar. Por que eu faço essa menção? Porque para algumas pessoas existe uma missão de vida colocada por Deus. Para algumas pessoas faz sentido ter um propósito divino.
há uma missão a ser cumprida. Então, esse caminho não é muito onde eu quero ir, mas aonde eu preciso ir. Então, para algumas pessoas faz sentido que existe um sonho que ele escolheu. Você percebe que muitas pessoas abrem mão da sua vida para uma missão na África, outros abrem mão da sua vida para cuidar de pessoas. Então você percebe que isso traz felicidade para elas. Então é importante essa terceira pergunta ser refletida, porque de repente você tem um chamado, você tem uma missão, e de repente você está hoje atrás de uma mesa, numa cadeira sentado, e você não está feliz, mesmo muitas vezes prosperando no sentido de alcance de patrimônio, alcance de bens, mas não é o que você quer. Então olha que interessante, onde eu quero ir e aonde eu preciso ir. Então essa é a terceira pergunta, traz essa reflexão para nós. E a quarta pergunta que nós trabalhamos é como eu vou chegar lá, hein? E é interessante isso, porque aí nós trabalhamos as maestrias da vida, não foi assim? As 4 maestrias da vida. Trabalhamos a maestria espiritual, a maestria emocional, a maestria estratégica, a maestria executiva, que praticamente é o que rege a vida. A vida ela apresenta padrões, e nós precisamos entender esses padrões. Nós estamos inseridos em um padrão de vida, um padrão natural, que vai acontecer. As estações do ano, não é assim? Outono, inverno, primavera, verão, não é assim? Tem como mudar isso, Jorge? Não. Ainda que as temperaturas estão aí muitas vezes confusas, mas as estações estão ali. E a natureza segue exatamente como rege esse padrão, não é assim? A natureza não desobedece. Não desobedece. Nós temos lá segundos, minutos, hora, dia, semana, não é assim? Mês, ano, não muda. Ainda que um mês tenha 31, o outro mês tenha 30 dias, 28, enfim. Mas o padrão ele não muda. Existe um padrão por trás de tudo isso. E a vida é também assim, você nasce, vive, morre. Nasce, vive, morre. É o padrão da vida colocado. Quando nós olhamos para tudo isso, e quando nós avaliamos o projeto de vida, a vida foi feita para ser abundante. Né? Nós vemos o meio ambiente muitas vezes limitando, nós vemos as situações ao redor muitas vezes limitando, nós vemos a mente, a cultura, a filosofia das pessoas limitando, mas não, a vida ela é um progresso. O sucesso ele é natural na vida das pessoas. E isso vai ser levado. É lógico que existem as chamadas anomalias, as questões, mas não, isso é uma questão fora do padrão. O padrão tem uma vida abundante, tem uma vida de sucesso. E nós temos a tendência de limitarmos muitas vezes isso. As nossas escolhas, as nossas decisões, o nosso posicionamento e tantas outras coisas, as crenças. Falou, né? No próximo programa nós vamos falar muito sobre crença, combinado? Legal. Crenças limitantes, pensamentos sabotadores, nós vamos mergulhar um pouquinho sobre isso. Mas entender que existe esse padrão, e aí eu gosto muito de um texto bíblico lá em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo escreve que para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente. Renovação da mente. A renovação do mindset, a renovação dos seus pensamentos, e isso tem que ser focado de forma a te fazer crescer, a te fazer alcançar, te fazer conquistar, te impulsionar todos os dias. Olha que coisa interessante. Então, sabendo que existem as maestrias que você tem que aprender, que você tem que dominar, que você tem que mergulhar. Sabendo que existem padrões que vai te levar lá. Por que é que você ainda não está tendo uma vida top? Uma vida abundante? Uma vida de resultado extraordinário? Essa é a grande pergunta. Agora, quando você coloca aí, aonde eu quero chegar, onde eu desejo chegar, ou onde eu preciso chegar. Há uma diferença entre querer, desejar e precisar. Isso. Ver isso como uma necessidade. Exatamente. Existe como conciliar essas duas coisas, tornando o útil e o agradável ao mesmo tempo? Existe, Jorge, desde que você aceita o seu chamado. E por que você deve aceitar o seu chamado? Eu falo assim, se a gente for para exemplos, eu vou te dar alguns exemplos. Tem pessoas, por exemplo, que têm um chamado, só que a circunstância está tão confortável, você está tendo uma vida boa, que você vai ter que arriscar, você vai ter que enfrentar o novo, enfrentar mudanças.
E às vezes você não quer isso, ainda que você precise fazer para você se sentir feliz. Então tem muitas pessoas, e hoje nós temos uma tendência de do bom atrapalhar o melhor. Você já ouviu falar também do ruim, mas tá bom? Tá ruim. Tem até uma música. Mas tá bom. Mas tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E o bom normalmente atrapalha também o melhor. E hoje a tendência das pessoas estacionarem no mais ou menos, estacionarem se acomodar. Acomoda. E aí zona de conforto, sabe, é isso, é a zona de conforto. Ele sabe que ele tem um potencial para fazer coisas maiores, ele sabe que tem um potencial para fazer coisas extraordinárias. Mas tá bom. E se tá bom, isso é o que atrapalha dele chegar aonde ele precisa chegar. Por quê? Porque pode ser que a família dele está precisando disso. Pode ser que lá na frente a cura que você tem aí dentro de você vai servir para a humanidade. O dom que você está segurando em você e não está sendo colocado em prática poderia definir situações no universo. Essa acomodação, Anderson, ela pode influenciar na sua vida religiosa e espiritual, vamos falar eu acredito espiritualmente? Que influencia diretamente em tudo, Jorge. Em todos os aspectos. Todos os as aspectos. 4 maestrias aí que a gente colocou. Vai o segmento, influenciar, enfim, da vida. Exatamente, porque a vida, como nós falamos, ela é um padrão e eu gosto muito de citar John Maxwell, um líder, né, treinador de líder de mais de 50 anos de experiência. Ele veio falar para nós que nós somos malabaristas da vida, né? Nós carregamos as bolas ali, equilibramos essas bolas na mão todos os dias. Essas bolas representam todas as áreas da vida: profissão, o ministério, espiritualidade, dinheiro, família, saúde e tantas outras coisas. E o que acontece? E nesse equilíbrio todo que temos que fazer todos os dias, de vez em quando escapa uma dessas bolas de nossas mãos, escapa uma dessas áreas. Algumas são de borracha, então a gente mantém ainda o equilíbrio, ela cai, fica pingando e de repente você consegue retomar. Por exemplo, a vida financeira, quantas histórias, de repente, até nós mesmos de vez em quando sai fora do controle. Você continua equilibrando a vida mesmo numa situação financeira difícil, mas já você reequilibra. Agora ele disse para nós que tem outros que são de vidro, que de repente se ela escapa de nossas mãos, a tendência dela quebrar, dela ter uma trinca, ela é muito grande. E aí nós temos que fazer o quê? Parar tudo que nós estamos fazendo e cuidar, porque não dá para equilibrar e cuidar ao mesmo tempo. E isso pode atrasar muitas vezes a nossa vida. E eu entendo assim, Jorge, que quando nós nos acomodamos, nós deixamos de movimentar. Imagine você dirigindo o seu carro ali na Avenida Rio Claro e de repente você resolve parar no meio do caminho. Você vai causar um acidente, claro, não é assim? Você vai atrapalhar a vida das pessoas. Se você não causa, você vai atrasar risco, muita gente. Muita gente. Né, e que quer passar, que quer continuar. E é mais ou menos isso a vida. Nós devemos equilibrar as áreas de nossas vidas, potencializar e movimentar para onde nós precisamos ir. E é lógico que se conseguirmos alinhar que é o lugar que nós queremos ir também, porque isso é uma questão de motivação, nós vamos chegar mais rápido, não vamos atrapalhar ninguém, não vamos causar nenhum acidente e nós vamos chegar felizes lá. Acontece que nós estamos escolhendo muitas vezes uma sombrinha, né? Parar no meio do caminho, tá ruim, mas tá bom, vamos devagarzinho. Ou então as nossas crenças: eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim, eu acho que isso é muito grande, o mundo está me atrapalhando, olha a crise, olha isso, as desculpas não são assim. Então quando a gente se vê nessa situação, nós podemos paralisar a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vai acontecer, nós vamos talvez chegar lá de um jeito ou de outro, né? Vamos ser um Jonas, não é assim? Uma baleia vai pegar, vai engolir, vai te levar na onde você tem que ir. Mas não é muito mais fácil você ir com segurança, você ir com motivação, vivendo a viagem, usufruindo dos resultados de cada dia, usufruindo de tudo que é necessário? Então veja que é uma questão de postura, uma questão de decisão e ao mesmo tempo saber que tem que ser assim. Nós temos que ser impulsionados para os resultados, para que nós colocamos em ação os nossos dons, nossos talentos, nosso potencial, não só a nosso favor, mas a favor das pessoas à nossa volta. É interessante isso, não é? Nossa, muito interessante. Exatamente. Muito interessante. E aí a gente pode entrar nessa ferramenta que nós trouxemos hoje, o RPM. Eu trago o RPM com esse nome para você guardar. Eu chamo de ferramenta, Jorge, porque assim,
é uma atitude que você tem que desenvolver por meio de uma ação. Você tem que sentar, refletir, pôr no papel e praticar e colocar isso em ação. Ela funciona porque, primeiro que já foi testada, né, por muitas pessoas, e já foi testada por mim mesmo e também pelos meus clientes em relação a alcançar resultados e alcançar com rapidez esses resultados. Então, quando eu olho para essa possibilidade, eu falo assim, você pode continuar a vida fazendo o que você está fazendo, vai dar certo, mas você pode utilizar ferramentas que vai melhorar, vai trazer agilidade, vai trazer um resultado mais efetivo e assim por diante. Eu gosto de usar a seguinte metáfora, a gente tem lá em casa a caixa de ferramenta. Todo mundo tem uma caixa de ferramenta lá em casa, com a chave de fenda, o alicate, não tem assim? Sim. Só que normalmente fica guardado lá no fundo, Então, dentro da estante, é só guardar, tá bom? no fundo da estante, e na frente tá o vaso, na frente tá um monte de coisa, não é assim? Difícil de chegar nela. Difícil de chegar nela, mas a gente tem. Sabe que tem, Tem, mas tá às lá. vezes você, pô, será que ela tá lá ainda? Aí você precisa soltar um parafusinho do interruptor ali da sala que deu um probleminha e você precisa trocar. Normalmente a gente olha lá para a caixa de ferramenta, é só um parafusinho, Jorge. A gente passa onde? Pega a faca. Lá na Abre gaveta da gaveta, cozinha, pega a exatamente. faca e vai lá. E aí o que Dá vai um jeito, uma acontecer? gambiarra, Olha né? só, você vai estragar tudo a capinha ali do interruptor, Sim. a faca vai entortar a ponta e ainda é perigoso cortar a mão. Você fez o que tinha que fazer, mas olha quantos problemas aconteceram. Então eu gosto muito de comparar essas ferramentas que a gente utiliza aqui no programa como essa de tomada de decisão. Vamos abrir a caixa de ferramenta, vamos trabalhar, vamos dar um pouquinho de trabalho para nós mesmos, para que a gente possa ter um resultado efetivo. E é interessante quando a gente fala isso, porque lá na caixa de ferramentas você pode usar a chave de fenda manual, mas hoje tem as parafusadeiras, não é assim? Que dá um pouquinho mais de trabalho ainda, porque você tem que pôr a ponta, ligar a extensão, mas é mais veloz, exige um pouco mais de conhecimento, mas isso te dá mais Você não profissionalismo. despende tanta energia, você não desperdiça a sua energia. Olha né? só O então. esforço físico. Exatamente. Né? Uma faca, uma chave de fenda, uma parafusadeira. Pois é. É questão de decisão. Então eu gosto dessas metáforas para a gente pensar na nossa vida. Vamos continuar com a nossa vida financeira do jeito que está ou nós vamos sentar e vamos nos planejar para isso? Vamos continuar com a nossa saúde lá com os números de exame descontrolado ou vamos tomar uma decisão e colocar um short, uma camiseta e caminhar? Não é assim? Nós vamos continuar com as brigas no nosso relacionamento ou nós vamos sentar e ter a DR, né? A discussão de relação e acertar e ajustar as coisas? Nós vamos continuar vivendo numa profissão que a gente não quer ou a gente vai sentar, fazer um curso, fazer uma faculdade e buscar esse resultado? Então você percebe que viver uma vida próspera e de sucesso dá trabalho, Jorge. Não é uma coisa que tem muitos jogando aí né, a sorte em alguma coisa, mas quer viver uma vida abundante? Você pode, mas dá trabalho. Só que vamos movimentar e cada dia caminhar? Então as ferramentas elas são importantes para isso. E essa ferramenta RPM, ela traz 3 reflexões. A primeira delas é o resultado desejado. Só que querer um resultado, às vezes ele pode simplesmente ser uma história a ser contada. Quando eu falo saber do resultado, é ter uma visão clara de onde você quer realmente chegar. É você projetar a sua mente lá para o futuro, aonde você vai estar nesse resultado, e ter uma visão clara do sentimento, do cheiro, se for o caso, do ambiente, das cores, de como que vai ser as falas. Sabe, é você ter em mente uma visão clara do que é o resultado. Por que isso é importante, Jorge? Para que no caminho até lá a gente aproveite as oportunidades. Para que no caminho até lá a gente saiba se a gente está no caminho certo. Quando a gente tem essa imagem clara, é como se a gente colocasse um quadro na nossa frente com tudo aquilo que a gente precisa, que precisa acontecer na nossa vida para a gente chegar lá. Bom, só para desculpe te interromper, vou fazer questionamento. Vai me conduzindo aí. Para a gente entender então, para eu e as pessoas que estão ouvindo entender, nós entendermos. Bom, resultado. De qualquer forma, nós vamos obter um resultado, ok?
ok? Isso. Qualquer forma, nós teremos um resultado. Resultado Resta saber... é uma consequência. É uma consequência. Consequentemente, haverá um resultado. Isso. Resta saber se é aquele que nós desejávamos, almejávamos, ou qual é esse outro resultado, ok? Exatamente. Nós vamos ter um resultado. Nós vamos ter um Que resultado. é a consequência da ação. Isso. Só que eu posso projetar o meu resultado. Você pode Naquilo fazer uma que eu projeção quero, daquilo que você naquilo quer. que eu preciso, naquilo que É. me faz sentido. E usando essas ferramentas, essas técnicas que você tem nos ensinado aqui, Nós vamos acelerar o processo e saber aproveitar as oportunidades. se nós fôssemos falar em percentuais de alcançar o objetivo final, o resultado desejado, é possível falar, olha, qual é a possibilidade, qual é o percentual de a gente alcançar realização com o uso de todos esses recursos que você está falando? Olha, É Jorge, possível mensurar isso? nós temos que entender que os resultados, 80%, segundo estudos técnicos, né, segundo estudos, estatísticas mesmo comprovadas, 80% está no âmbito emocional, 20% está no intelectual, no QI. Nós conversamos um pouquinho sobre isso, acho que Sim. quando falamos sobre maestria emocional. 80%, quer dizer, bem mais que a metade, está é grande, dentro de você. depende do indivíduo. Isso. É lógico Tá. que existe algumas circunstâncias que vão interferir. O seu meio ambiente, a filosofia de vida, as crenças limitantes, aquilo que são as suas verdades, tem uma série de coisas. Mas 80% do resultado, segundo as estatísticas, diz que está dentro de você. As outras 20 vêm de fora. As outras 20 vêm do conhecimento. Vêm de você ter técnica, conhecimento técnico em relação a isso. Vem do QI. O restante está dentro de você. Então, mais da metade, ou seja, 80% daquilo que você precisa para um resultado conciso, um resultado próspero, um resultado de sucesso, está dentro de você. É por isso que essas ferramentas elas são importantes. Bom, nós estamos falando de resultado, né? RPM, falando de resultado. Depois do resultado... Do resultado, aí nós vamos abrir para as duas questões importantes. O P nós colocamos o propósito e o M, motivação. Motivação. Então, resultado, propósito, motivação. É o RPM aqui. É o RPM. Olha só que interessante. O propósito está ligado muito naquilo que eu chamo de chamado, naquilo que nós vamos fazer, no que vai ser bom para a sociedade, no que vai ser bom para o lado externo do seu resultado. Por exemplo, vamos usar um exemplo prático, Jorge. Eu quero alcançar sucesso na minha profissão. O resultado, sucesso na minha profissão. Deixar bem claro esse resultado. O que é sucesso para você? Qual profissão é aquela que você vai escolher para que seja um sucesso na sua vida? Você tem que ser claro nisso tudo, para que você possa traçar, então, aquilo que vem depois do RPM, que é o plano de ação. Mas quando você tem essa visão clara, vamos supor aqui, eu quero ser um advogado. Vou usar um exemplo aqui. Legal, um advogado, mas um advogado de que área? Área tal. Que cidade? Cidade tal. Com qual objetivo? Empresa? Sabe assim, você vai discriminando tudo isso aí para você ter uma visão clara de quem vai ser você em determinado... Põe um tempo. Quando isso vai acontecer? Vou começar a faculdade agora, daqui a 5 anos. Para que você tenha uma visão clara de qual vai ser esse resultado do caminho que você vai ter que seguir. Então você traçou aí, né? Você isso, tem o resultado. resultado. Agora, né? a gente traz o propósito e a motivação. Qual é o propósito de você chegar nesse resultado? O propósito é que eu vou poder ajudar pessoas a defender os seus direitos, eu vou conseguir defender a Constituição. Sabe assim, é aquilo que está no âmbito externo. É um propósito que vem de acordo com o seu resultado. Você escolheu ser um advogado, então você vai lutar pelos direitos, ali você vai, de repente, defender a injustiça. Você tem que encontrar um propósito que venha de fora. O sonho que vai te escolher por você estar ali. Legal, você tem um propósito bem definido, ajudar pessoas. Agora a motivação é o que vai fazer bem para você alcançar esse resultado. O que vai fazer bem para o seu íntimo, para o seu coração. Eu vou ser honrado, eu vou alcançar recursos financeiros, eu vou ser uma pessoa agora mais intelectual. Então você percebe que dentro de você
você encontra agora motivação para olhar para aquele resultado e pagar o preço. Estudar, muitas vezes ter que trabalhar em outra função agora para poder pagar uma faculdade. Então, quando você encontra o propósito e a motivação e você tem o resultado, você passa a ser mais forte no caminho para alcançar aquilo que você está almejando. Interessante, não é? Sim, extremamente. Faz sentido ou não faz? Claro, todo sentido. E aí, o que acontece? Você tendo uma visão clara do RPM, resultado, propósito e motivação, fica mais fácil você traçar o quê? O seu plano de ação, o seu passo a passo. Então, você já sabe que daqui a 5 anos você vai ser um advogado. Qual que é o primeiro passo? Você entende? Se matricular numa faculdade? Ou qual é o primeiro passo? Encontrar uma forma de encontrar o recurso para se matricular. Se preparar para o vestibular. E aí você vai traçando fazer, esse planejamento. Tá. O que vai acontecer então no segundo ano? O que vai acontecer no terceiro, no quarto? O que tem vai que projetar acontecer? isso, Você né? vai projetando. Você vai projetando. Por quê? Porque você já sabe onde você vai chegar, onde você quer chegar, onde você precisa Você tem um chegar. objetivo. Você tem uma visão clara, está motivado e tem propósito para tudo aquilo. E aí tem que trilhar o caminho. Exatamente, faz um plano de ação, faz um plano de alcance e acelerar esse plano de ação. Quando você tem um RPM, eu costumo até fazer com as pessoas o quê? Coloca o R, o P e o M, resumido, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, na capa do seu caderno. Por quê? Você precisa olhar para tudo isso e lembrar que você tem um plano de vida, você tem um projeto de vida, você tem um resultado a ser alcançado. E isso começa a te dar motivação todos os dias para você alcançar. E esse objetivo serve para outros qualquer área da sua vida. Qualquer área. Serve para alcance de resultado. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma reforma no imóvel onde ela mora, na casa onde ela mora. Isso. Né? A casa está precisando de reforma, da manutenção e tal. Ela sabe que tem um custo razoável para fazer, mas ela não sabe quando que eu começo. Eu tenho que consertar aqui, consertar ali, fazer isso. Eu queria trocar um portão para um outro portão. Você pode também. Tudo isso tem que passar Você pode. por esse processo de... Pega a foto da casa pronta, coloca lá na frente. Esse é o resultado. Isso é que eu quero. Qual é o propósito de tudo isso? Tá. Essa é a Tem que haver meditação. um propósito. Exatamente, porque senão, Jorge, a pessoa vai chegar lá É igual você escalar uma montanha sem um propósito. Você chega lá em cima, você olha para cá, olha para lá, Cheguei. agora vamos descer. Qual foi o propósito? O que te motivou? Motivou a chegar lá. Entendi. Por quê? A motivação é o interior, o propósito é o exterior. Vai fazer bem para quem eu reformar a minha casa? Porque isso vai também fazer com que você olhe se isso é a prioridade. A hora que você olha para o propósito desse objetivo, você vai olhar e vai falar assim, mas isso não faz sentido para minha vida. Eu tenho outras prioridades, que de repente vai ser um outro resultado que você tem que planejar o RPM primeiro. E tem muita gente levando essa vida de folha seca, né? Você vai trombando aqui, vai trombando ali, até você encontrar de repente um propósito que te escolheu, mas pelas pancadas, né? Assim, enrosca, é o enrosco da vida. E aí você vive uma vida infeliz, uma vida de consequências não muito boas, sem planejamento. Ou você pode viver uma vida de semente. E aí é a grande questão, a semente precisa de um solo. Essa ligação semente-solo e o agricultor que vai fazer tudo isso é fundamental. Então o RPM ele vem trabalhar mais ou menos isso. O propósito, nós podemos dizer que seria essa terra. Né? A motivação seria essa semente que é o que você tem. O encontro da motivação com o propósito vai gerar um resultado. Certamente vai te levar para algum lugar. E aí, grande questão, vai ficar fazendo de qualquer jeito ainda? Ou vai tomar uma posição? Ou vai sentar e planejar a vida? Vai sentar e alcançar realmente objetivos grandes? Aí é com cada um. Aí é com cada um, Jorge. A gente está aqui para O motivar. Anderson não pode tomar essa decisão por mim, nem por você que está nos ouvindo. O cônjuge também não pode. Nem o pai, nem a mãe. A não ser os resultados coletivos, que aí a família pode aplicar um RPM. Olha que legal. Por exemplo, dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Uma viagem de família. Você entendeu? Vamos planejar isso juntos? Senta com todo mundo participa. Qual é o propósito? Qual a motivação? Que resultado queremos? Isso vai fazer com que todo mundo economize um pouco, todo mundo invista um pouco. Em todas as áreas a gente pode colocar isso como um processo de motivação. Legal. Mais alguma coisa ainda dentro? Já concluímos então a RPM, né? Nas minhas redes sociais eu tenho vídeos explicativos
dessas ferramentas com quadros. Se eu não me engano, o vídeo do RPM tem até o PDF para baixar com a ferramenta. Mas esse desafio do rádio é muito legal por isso, porque Exatamente, você vai ter que buscar você não agora tem noção uma de como você me estratégia, desafia. não é? Exatamente. De como agora eu estou no rádio, mas eu não posso usar esse recurso. E é bom porque eu tenho que pensar em como explicar tudo isso, né? De uma forma que o ouvinte venha entender. Porque às vezes, se ele parou e ouviu a gente falar da metade da frase para frente, já não conseguiu muitas vezes entender. Então, por isso que nós falamos lá no início. Pega papel e caneta e atenção. Legal. Né? Porque uma distração pode, né, ocasionar um grande problema, né, Jorge? Muito legal. Crescer e Conquistar é o quadro toda quinta-feira, né, Anderson? Meio aqui na rádio, né? E as pessoas podem, inclusive, dar sugestões, fazer perguntas, questionamentos, através das redes sociais, né? Lembrando que aquilo que a gente trabalha, Jorge, nós trabalhamos, não é uma verdade absoluta. Pode ser diferente para as pessoas. Então, a gente sempre conversa assim, pega aquilo que faz sentido para você e põe em prática, aquilo que não faz sentido, só respeita, porque pode ser que para outro pode estar servindo. E a pessoa ela tem essa opção de tomar uma decisão hoje, de nos ouvir, tomar uma decisão e seguir em frente ou descartar. Simples assim. Nesse momento, você está fazendo uma live disso, você vai ainda editar aí as imagens e o áudio para colocar depois? Normalmente da rádio aqui eu coloco inteirinho, como está, né? Sim, sim. Mas nas ferramentas, elas estão bem explicadinhas. Nas redes sociais, se a pessoa não entendeu alguma coisa, pode voltar a ouvir da rádio, mas ela pode também acessar de repente essas ferramentas lá no nosso YouTube, que tem lá de graça para que eles possam estar aplicando. Exatamente. Legal, Anderson. Mais uma vez, Anderson Cristofoletti, muito obrigado pela sua presença. Então, na próxima quinta-feira, qual é o compromisso que você está assumindo? Vamos conversar um pouquinho sobre crenças limitantes, pensamentos sabotadores. E os pensamentos sabotadores. Exatamente. Né? O desafio, hein? Desafio. Para a próxima quinta-feira, as pessoas prestem bem atenção com relação a esse tema, porque ele é quente. Muito tópico, que você precisa dizer. Muito legal. Para muitas pessoas acaba sendo polêmico, né? Sim, porque exatamente. Eu tenho crença limitante... De jeito nenhum. Aí já é uma crença estabelecida, né? Já é uma crença estabelecida. Muito legal. Bom, antes que você se vá, agora eu não vou perguntar ao coach, vou colocar você agora para comentarista de notícia. Não, mas é tranquilo. Tenho certeza. Não, eu dei uma notícia aqui, né? Hoje, infelizmente, tristemente, nós tivemos pela manhã um suicídio de um empresário de 37 anos, Anderson, em Teresina, né? Aliás, em Aracaju, capital de Sergipe. Ele participava pela manhã de um grande evento, era um simpósio, cujo tema era o gás para as indústrias ceramistas, o setor ceramista. E ele dono de uma grande empresa ceramista, 37 anos de idade. Durante o evento que aconteceu pela manhã, com a presença de ministro e outras autoridades e empresários, estava também o governador do estado de Sergipe. E, em dado momento, esse empresário que estava no auditório, ele interrompeu, né, quem estava falando, o orador, enfim, e chamou o governador de mentiroso. O senhor governador, o senhor é mentiroso. E logo, seguidamente, sacou uma arma e deu um tiro na boca, cometendo um suicídio. Tá? Triste, profundamente lamentável. Você tinha que fazer algumas considerações a respeito desse episódio extremamente lamentável, porque é jovem de 37 anos, empresário, um grande segmento de mercado, uma grande empresa, e de repente tem uma atitude, ninguém, obviamente, imaginar uma situação como essa. Como que você analisa isso? Você tem que ouvir sua opinião. Eu vou falar apenas como uma opinião, né? Sim, opinião. Não uma direção técnica da situação, porque falar de suicídio, falar de depressão, falar de doenças psicossomáticas é muito profundo, é muito perigoso, né? Eu prefiro não entrar, né, nos aspectos técnicos disso. Vamos deixar isso para análise dos psicólogos, psiquiatras, que eles têm as ferramentas. Mas vamos olhar para o lado humano agora. Vamos olhar para o lado mais emocional e trazer para o grande perigo que nós estamos tendo hoje.
hoje, porque não é só empresários ricos que estão se suicidando. Nós temos casos, por exemplo, de crianças de 4, 5 anos falando em suicídio, Jorge. Então a questão ela é um pouco mais complexa do que podemos imaginar. Estamos falando aí hoje sobre depressão como sendo a doença do século, mas estamos esquecendo da ansiedade. Crianças, assim, com um nível de ansiedade muito grande. Agora, o que está ocasionando tudo isso, a fonte, é certamente um descontrole total emocional. Falamos sobre 80% do resultado de sucesso na vida é emocional. E automaticamente inverte o processo. 80% de descontrole emocional pode ocasionar a derrota na vida, pode ocasionar uma frustração na vida, pode ocasionar um resultado ruim na vida. E levar a uma situação trágica. Exatamente. Nós estamos investindo tanto nas escolas, investindo tanto na nossa vida no QI, né, no conhecimento, informação, conhecimento, técnicas e tantas coisas. E estamos esquecendo do aspecto emocional. As crianças na escola, aí agora eu faço uma crítica como um pai. Elas aprendem a somar, elas aprendem a escrever direito, mas o quanto que elas aprendem a tomar as pancadas da vida e se levantar? O quanto que elas estão aprendendo a entender que a vida vai apresentar, que vai ter o inverno que vai ser difícil. A natureza, você pega as árvores, chega no inverno, elas soltam as folhas, elas se fecham como se estivessem mortas, não é assim? Sim. Mas elas estão se protegendo. Estamos ensinando nossas crianças a se proteger. As pessoas hoje que estão saindo de um nível, muitas vezes, econômico simples e alcançando resultado extraordinário. Temos muita gente enriquecendo, Jorge. Muita gente alcançando resultado. Elas estão prontas para esse resultado? Para viver na abundância, na abastança? Nós estamos vendo as pessoas, muitas vezes, sendo infelizes por causa da prosperidade. Por quê? Falta o quê? Falta aprender a lidar com o emocional. Ter inteligência emocional. Inteligência emocional é justamente você saber lidar com as suas emoções, gerenciar autocontrole, saber respirar no momento de dificuldade, mas também saber comemorar no momento de felicidade. As pessoas estão comemorando os resultados de cada dia, Jorge? Ou alcançam o objetivo, já vai para o segundo, já vai para o terceiro, sem ter aquela reflexão, sem ter aquele abraço coletivo da família comemorando tudo aquilo. Nós estamos desenfreados muitas vezes em busca de resultado, em busca da linha de chegada, mas estamos esquecendo de viver a vida e viver o sucesso. Agora, Anderson, do ponto de vista espiritual, da relação com Deus, espiritualmente, sem querer fazer julgamento absolutamente longe de qualquer tipo de julgamento preconcebido de qualquer coisa, não é isso? Espiritualmente, a que você atribui? Nós temos vivido tempos dificílimos hoje. Tempos difíceis. Sim. Um dia minha sogra, para mim, e até achei interessante, porque ela nunca dizia isso. Eu nunca disse isso. Ela falou assim, até porque ela não acreditava muito, talvez, nisso. Ela disse o seguinte para mim, Jorge, nós estamos chegando no fim. Por que você está dizendo isso? Porque está chegando no fim. Fim do mundo, a Bíblia não fala lá, porque olha quanta coisa que está acontecendo. 15. Que coisas absurdas. Eu achei interessante essa colocação. A reflexão dela. Né? A reflexão dela com relação a isso. Então, espiritualmente, você tem olha só, mas olha só a relação que ela está fazendo e a que você está me chamando a fazer dos acontecimentos aqui relacionado ao fim, relacionado à espiritualidade. Mas para pensar o seguinte, nós falamos sobre as maestrias de vida. Você lembra que eu comecei da segunda? Sim. Eu comecei da maestria emocional. Por quê? Embora a primeira seja espiritual. Seja espiritual. Mas eu tenho que entender emocional. O emocional. Jorge, estar bem espiritualmente não significa que você não vai ter depressão, que você não vai ter ansiedade, que você não vai ter problema. Nós temos hoje uma triste estatística de pastores conhecidos, pastores homens de Deus se suicidando. Nós temos essa estatística hoje. Aqui só no Brasil, se eu não me engano, foi 4 ou 5 só até aqui. Que conhecemos, que deu notícias, vamos colocar assim. Para você entender que muitas vezes não é a espiritualidade sozinha que vai coincidir com tudo isso. Tem uma história que eu gosto de contar, que diz assim, um pastor, é uma história, né? O pastor foi até o cabeleireiro fazer ali, né, o seu cabelo,
Então ele sentou, enquanto ele aguardava o corte de cabelo, ele abriu a Bíblia e ficou lendo. E o cabeleireiro virou para ele e falou assim: eu não acredito em Deus. Daí ele perguntou: mas por que você não acredita em Deus? Ah, porque olha quanta fome, olha quanta miséria, olha quanta destruição, olha quantas coisas acontecendo. Se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. E o pastor ali ficou sem jeito, não soube muito bem falar naquele momento, terminou o corte e saiu para fora. Quando ele saiu para fora, ele encontrou com um homem muito cabeludo. Mas pensa num homem com cabelo pela cintura. Ele pegou esse homem e entrou para dentro do salão e falou pro cabeleireiro ali: olha, cabeleireiros não existem. Aí o cabeleireiro falou assim: mas eu acabei de cortar o seu cabelo? Como que não existe? Se cabeleireiro existisse, não existia homem com o cabelo tão comprido desse jeito. Daí o cabeleireiro fez a reflexão. Falou assim: não, mas peraí, o senhor não entendeu. É que ele não veio até mim para cortar cabelo. Ele falou assim: exatamente. Deus existe. Mas tem pessoas que vão até ele e tem pessoas que não vão. E tem pessoas que vão até ele, se abrem e correspondem a tudo aquilo. E tem pessoas que vão até ele e Deus é simplesmente algo místico, algo religioso, e não uma pessoa que interfere. Então, essa ligação do emocional com o espiritual, ela é muito forte, Jorge. Só que ao mesmo tempo, se você não tiver um emocional, se você não tiver a maestria emocional, você não vai compreender. Você está tocando num assunto polêmico, né? É muito polêmico. Você sabe que é extremamente polêmico. Mas por isso que eu já avisei que eu não estou falando sobre verdades absolutas. Sim, porque é muito polêmico. Eu estou fazendo reflexões. Né? Reflexões. Porque nós temos, por exemplo, no mundo religioso, essa convicção religiosa e espiritual de que se você está com Deus, mal nenhum te pega. Se você está com Deus, você tem que estar bem. Ah, você está com dor de cabeça, você não está com Deus. Ah, você está se sentindo angustiado, você não está com Deus. Opa, para. Vou passar. O próprio Jesus, quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele chorou. Ele chorou com uma angústia tão grande que diz ali no texto bíblico que ele suou gotas de sangue. Cientificamente, isso significa que o seu emocional estava tão abalado que refletiu no seu físico e acabou estourando as veinhas do corpo. Teve um reflexo no seu físico relacionado a isso. Por outro lado, você vê Jesus na cruz, Bruna, olhando para as pessoas que estavam ali acusando, ele diz: perdoa, Senhor. Olha, uma noite de reflexão, mudando um aspecto emocional dentro dele, ele como homem, chegar a essa sendo crucificado. Esse resultado físico. Lembra que foi Jesus homem que foi crucificado, com todos os sentimentos. Então nós percebemos essa mudança emocional acontecendo. Você sabe entender isso. Ele orava: passa de mim esse cálice, Senhor. Ele estava fazendo ali uma reflexão, uma fala com Deus de angústia. Ele não queria, na verdade, ali. Se possível, passe humanamente falando, não. Exatamente. Não é? Não exatamente. Ué, mas quem quer morrer, humanamente falando? Quem quer morrer? Ninguém. Olha que exemplo bom aí. Ele não queria, mas precisava. Ao propósito. Entende? Havia um propósito maior que ele. Havia um objetivo maior que ele. Ele poderia muito bem, inclusive, ter usado as suas atribuições. Isso. Jorge, como princípio do universo, e fala: não, eu vou me livrar da dor. Mas toda vez que ele usou, é interessante, toda vez que Jesus usou o seu poder sobrenatural, nunca foi em benefício próprio. Exatamente. Não é? Sempre em benefício. Era um propósito. Exatamente. Ele focava muito o propósito. O propósito. Ainda que a motivação em si, Jorge, estava inserida, porque a profecia, o conhecimento ele seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele seria honrado no futuro. E isso era motivacional também. Então, você ter o propósito e ser motivado, ninguém te segura para o resultado. Agora volta, Jorge, para o caso em específico que nós estamos aqui comentando. Me afastando das doenças psicossomáticas que podem estar envolvidas ali. Mas se era realmente um problema com o governador, se era apenas alguma coisa acontecendo no entorno disso, quantas maneiras para não se resolver isso? Assumindo responsabilidade, pagando o preço de repente do que está errado. A notícia traz informação, inclusive, que a empresa estava economicamente falida, praticamente falida, a ponto de não ter como dar continuidade.
seria a descontinuidade da empresa. Exatamente. E isso levou a pessoa, claro, não é uma justificativa, Sim. mas é uma explicação. Uma explicação. Mas eu pergunto a você, quantas pessoas já não faliram e deram a volta por cima? Nós tivemos aqui, igual exatamente, o Lucas está lembrando aqui, de um empresário, infelizmente, de um empresário que, em função de uma situação como essa, exatamente, acabou Jorge, eu sou um capelão empresarial. Há 23 anos eu cuido de empresários. 80% dos casos que chegam no escritório para conversar com a gente não são dinheiro, não é a empresa em si, mas normalmente é o sentimento. É a alma. É a falta de tempo para coisa importante, é a falta de espiritualidade, não entendendo o propósito pelo qual está vivendo. São as brigas de relacionamento porque a família não entende o papel do empresário na sua empresa. Então, e assim, o que me assusta também muito é que hoje muitas pessoas estão abrindo suas empresas para fazer o que sabe fazer, mas ela não tem um mínimo de conhecimento de gestão, não consegue entender como o funcionamento de tudo isso, não consegue gerenciar as emoções. É diferente de você ser empregado, Jorge, ter lá o seu salário no dia certo do mês e pagar suas contas. O empresário não, ele tem que pagar salários para depois ele pensar em comer. Então muda muito a cabeça, o mindset, e esses empresários eles precisavam passar por um curso, né? Precisavam passar por um treinamento, eles precisam de um amparo muito maior, e nós estamos vivendo um tempo onde o desemprego está levando as pessoas a abrirem empresas. Nós estamos vivendo um momento onde para pôr o alimento eles saem fazendo o seu próprio negócio. E eu conheço gente que às vezes vai com dinheiro e uma grande ideia, mas em 1 ano, 2 anos já estão falindo, Jorge. Não conseguiu, porque ser empresário hoje tem que ter hoje uma habilidade muito maior do que ter uma profissão ou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu tenho trabalhado há 23 anos, então eu sei um pouquinho do que eu estou falando nessa área. Vou deixar você almoçar, né? Porque você já está com a sua agenda aí. Eu por mim fico a tarde inteira conversando aqui, extrapolando aqui o horário do Anderson, né? Mas é que essa notícia aqui está repercutindo, é claro, né? Claro. E é sempre bom ouvir a opinião de uma pessoa como você. Extremamente experiente, ponderada, criteriosa e que sabe muito bem como transmitir o que você pensa e o que você sente. Obrigado. É muito bacana isso. Quando você citou aí sobre 5 pastores, né, que têm uma vida intensa espiritualmente e que teriam já vivido uma situação, um desejo de por fim à vida, né, eu poderia citar aqui, por exemplo, dois padres conhecidíssimos aí, padre Marcelo Rossi, não que ele quis colocar fim à vida, também não sei se o desejo também não tomou conta na consciência. Mas pensamento não passou, né? Mas todo mundo sabe que ele viveu e continua vivenciando um momento dificílimo. Eu não acompanhei de perto, mas vi notícias. Dificílimo do ponto de vista da depressão. Emocional. Uma depressão terrível. Mesma coisa o padre Fábio de Mello. Exatamente. Outro dia, por que eu estou dizendo isso? Aproveitando o gancho do que você colocou dos 5 pastores. Que uma pessoa disse, mas o Fábio de Mello, um padre como ele, com palestras que ele faz, autoajuda, falando de fé em Deus e confiança em Jesus Cristo, como é que ele vai ter isso? Não. Como é que o padre Marcelo vai ter isso? Esse é o julgamento. Então o que ele fala não é verdade. São seres humanos. Olha só, a pessoa diz, então o que ele fala não é verdade. Ele fala porque... Olha, não, Jorge. Então você vê possível, que... Né? É possível. Então, mais 2 exemplos. É possível, até porque o conjunto desses 80% emocional que faz o sucesso da nossa vida está inserido também num contexto de pertencimento. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa como ele, por exemplo, pode sair na rua, ou ele vai ser assediado, ele não consegue ter uma vida social. Uma pessoa como essa, ele é uma pessoa de muitos amigos ou as pessoas que se aproximam por interesse? Exatamente. Ele tem ali as questões... Ele tem um status enorme. Mas e o preço desse status? O preço é muito grande. Então nós temos que lembrar que nem eu mesmo, eu tenho todas essas ferramentas, sabemos usar, mas vira e mexe a gente se vê num contexto
de, nossa, agora eu estou passando por isso, como que eu vou sair disso? E aí, o que eu sempre falo? Né? Eu falo isso para os coaches, falo isso para as pessoas. Todo coach precisa de um coach. Todo psicólogo precisa de um psicólogo. Sim, eu ia falar isso. Né? Todo pastor precisa de um pastor. Todo padre precisa de um padre. Por quê? Porque assim você faz, mas você também precisa receber. Ninguém pode dar o que não tem. E nós estamos passíveis de tudo, de tudo, de tudo. O médico não pega a doença? Claro. Mas ele sabe. O psiquiatra não pode ter demência? Não pode ter. Então, pode assim, ficar demente? Pode. A gente não pode. A gente tem que abrir uma questão aqui de saber que quando nós somos expertos numa coisa, nós vamos ser provados naquilo. Nós vamos ser testados naquilo. Mas, graças a Deus que Deus nos dá o escape na hora certa. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem vivenciar o escape, mas foi dada essa possibilidade. Porque colocar fim na própria vida é uma decisão. Né? É uma decisão. Você pode ou também não pode. Né? Então, esse é o Anderson Cristoforetti. Né? Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Um bom final de semana que se aproxima para você, para sua família. E que Deus continue iluminando o seu caminho, que dando luz e que você possa compartilhar esse seu conhecimento, essa sua sabedoria, essas ferramentas que você também desenvolve, né? Para com as demais pessoas, para melhorar a qualidade de vida, né? O objetivo desse quadro aqui na rádio é exatamente trazer esse. essa reflexão, né, João? Não é? Exatamente isso. Se a gente não conseguir trazer um conhecimento completo, só a reflexão de a pessoa parar e pensar na vida já valeu 1000%. Como você diz, olha, pega lá o par de tênis e o shorts, né? Vai lá fazer uma... Já é uma estratégia, já é um começo, já é uma atitude. Exatamente. Não é? Isso é muito legal. Então, quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Crenças limitantes, pensamentos sabotadores. Legal. Gratidão pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida de todos.